seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Papo com Sabor. Você já sabe, a gente serve por aqui um menu degustação imperdível com cultura, viagens, entrevistas e, claro, o melhor da gastronomia. Ao longo do nosso papo, você vai ficar por dentro do que rolou de melhor no canal Sabor e Arte. Nos últimos anos, muita gente decidiu fugir da correria, do estresse das grandes cidades, passando temporadas longas ou até se mudando de vez para sítios, chácaras ou fazendas cercadas de natureza. Casais, filhos, pets, todo mundo foi de mala e cuia pro interior. E comigo também é assim. Tem hora que eu preciso, desligar, ficar offline. Parece que é o corpo pedindo uma folga. Aliás, que tal fazer isso agora? Infelizmente, ainda não dá para fazer o teletransporte. Mas sim, dá para fazer um passeio virtual por um pedaço pequeno do paraíso. Eu vou te levar para conhecer o Sítio Rueda, em São José do Rio Pardo, a mais ou menos 3 horas de São Paulo. É lá o recanto da Janaína Rueda, que comanda o Bar da Dona Onça e a Casa do Porco, restaurantes paulistanos que vivem lotados. A Casa do Porco, para quem não sabe, foi eleita recentemente um dos 10 melhores restaurantes do mundo. Para Janaína, o sítio não representa só descanso e pé para cima. É dali que saem as frutas, legumes e cogumelos usados nas cozinhas dos restaurantes dela, com o sócio Jefferson Rueda. Tudo orgânico, claro. Vamos lá então abrir a porteira do Sítio Rueda. Quando a gente comprou aqui o sítio, o Jefferson foi capinando, né? E ele descobriu uma cozinha que já existia. E aí a gente pensou assim, eu falei, nossa, quem cozinhava aqui, muito provavelmente tinha uma experiência, né, diferente, assim, queria relaxar, queria, né, ter uma vivência, né, pessoal. E aí o Jefferson falou assim, pois essas escolas hoje em dia são todas fechadas, né? A gente bem podia fazer uma escola a céu aberto, de cozinha caipira. Eu falei, eu acho genial, porque não existe, né, uma escola viva de gastronomia. Isso é uma coisa que deveria existir, porque cozinha tem muito a ver com práticas, com vivências mesmo, muito mais do que a teoria. Antes de ter o sítio, ele tinha um projeto, sabe? Ele falava que ia chamar Meninos da Porteira, ele falava. Então ele queria fazer lá para ensinar as crianças, cozinhar, aí depois levar para São Paulo para trabalhar. Ele sempre teve essa vontade de ensinar a criança para levar, entendeu? Para São Paulo. Bom dia a todos. Foi boa a viagem de vocês? Maravilhosa. Hoje o intuito aqui é vocês se conectar realmente com a natureza. Aqui é um lugar que a gente fala até baixinho, pra não incomodar ela, porque são novinhos, pequenininhos. E aqui é onde a gente produz mesmo o que a gente vai plantar. Então é onde a gente semeia nas bandejas aqui. Aí você vê que tem as datas, então a gente vai semeando, a gente tem uma escala de plantio. Onde a gente faz as experiências. Então a Carminha traz uma flor, fala, trouxe uma flor dessa semente, põe aí. Quando você fala em tendência gastronômica e coisas que estão surgindo na gastronomia, você percebe que cozinheiros estão migrando para a bebida. É um privilégio ter estudado antes disso tudo ser uma tendência, porque eu já tô com esse know-how de antes de ser cozinheira. Então ficou fácil para mim migrar para as bebidas. E grandes cozinheiros do mundo todo estão migrando para bebidas. E uma coisa mais interessante ainda é que quando você fala assim, vou fazer coquetelaria. A coquetelaria nada mais é do que um cozinheiro. É uma alquimia, é uma bruxaria também. Então eu acho que sem querer eu acabei de novo entrando nesse ramo de bebidas inconsciente, né? E acabei dando de cara com uma nova tendência
que tá pipocando pelo mundo todo. Esses dias eu vi que estão fazendo várias bebidas em vários restaurantes estrelados no mundo, ou seja, desde que eu comprei esse sítio, então tô super antenada. Aqui no sítio a gente teve o privilégio de ter muitas jabuticabeiras, né, espalhadas por todo o sítio. E também a região toda tem muita jabuticaba. Então, se por um acaso falta aqui, já deu a primeira safra e a segunda safra vem em dezembro aqui no sítio. Mas a região vai dando, né? Então, eu, tanto daqui, que dá muito, dá assim, mais de 500 quilos com as jabuticabeiras daqui, e eu também pego da região toda, né? Onde tiver jabuticaba, eu compro do pessoal aí, dos orgânicos, e também faço porque foi um produto que deu muito certo na Casa do Porco, principalmente porque ela faz parte do menu harmonizado. Então, o de jabuticaba tem que ter, sabe? Assim, é uma coisa que a gente tá produzindo em maior quantidade. É uma equipe que atende 50 mil pessoas por mês. E tem uma pressão da gente fazer uma comida boa, uma comida com apresentação bonita. Há uma expectativa muito grande das pessoas em relação ao Jefferson e a mim, né? Porque tem aí uma mídia de anos que falam, né? Que falam que é uma comida boa, que são bons e que é um casal legal. Então tudo isso, né, ganha prêmio, 50 Best, e aí as pessoas falam, nossa, o melhor restaurante do Brasil, será que é mesmo? Será que não é? Então, isso tudo parece besteira, mas não é, porque a equipe também se sente pressionada de fazer o melhor. Eu me sinto uma pessoa muito realizada, né, no sentido da forma que eu fui criado cozinhando, da forma que eu cresci, as coisas que eu quis fazer, os rolos que eu arrumei. E hoje eu vejo cada vez mais eu vou pro social. Eu tenho certeza. O meu fim vai ser social. 100%. Sabe, ter escola, dar formação profissional. E fazer o olho dessas novas gerações brilhar novamente, né? Mas a escola é um projeto de vida, é onde a gente vai ter aí ensinamentos pro resto da vida, né? Então, assim, eu quero estar velhinha, quero estar tomando whiskinho lá na porta do Dona Onça, quero estar aqui fazendo as vivências. Que lugar incrível, né? Eu confesso que deu vontade de aparecer lá na porteira no sítio de surpresa, assim. Você que me acompanha há um tempo sabe o quanto eu curto viajar. Então, deixa eu fazer um convite para uma aventura gastronômica. Nosso destino? A Louisiana, no sudeste dos Estados Unidos. A maior cidade desse estado é Nova Orleans, um lugar de cultura riquíssima, conhecida também como berço do jazz. Na culinária é diferente. Os sabores locais misturam influências Cajun e Creole. Da herança dos colonos franceses e escravos africanos, tudo misturado em solo caribenho, nasceu então uma comunidade bem diversa em arte, em arquitetura e em religião. E é desse caldeirão de influências que vem o prato que a chefe Paula Labac preparou no programa Direto da Brasa. A cozinha de Nova Orleans tem aroma de gumbo, um guisado assim delicioso, e de jambalaya, um mexidão de arroz, pimentão, frango, linguiça e frutos do mar. Mas a Paula vai te mostrar outro carro-chefe, o Crawfish Boil, uma caldeirada que leva lagostim, camarão, milho, cogumelos e alcachofra. Ó, eu já tô salivando aqui. Mostrando para vocês o que eu vou usar para fazer o crawfish. Eu tenho aqui batatas de casca vermelha já pré-cozidas, cortadas em pedaços grandes. Tenho milho também já pré-cozido. Tenho camarão, vongole,
mexilhão, linguiça, né? Linguiça defumada e os lagostins. Vou tirar a pele da linguiça, que é super fácil. Você faz um corte, ó, e ela já sai totalmente. Aí é só puxar, porque não é agradável você comer, ela é como se fosse uma borrachinha, né? Então não precisa da pele. Vou cortar essa linguiça em fatias, não muito pequenas. O crawfish boil não é um prato rústico, né? Ele tem a sua história e a rusticidade, então eu não quero picadinho fininho, nada disso. Pode deixar ela bem rústica, em fatias assim, ó, grossinhas. 2 linguiças. E aí, a gente vai usar tudo cortado de uma forma mais grosseira. Vou cortar o meu alho só no meio, tá? Então, não tem problema que ele despedace, o menor problema, porque ele vai só para dar suporte nesse molho. Então, tô pondo uma cabeça de alho. Vou pegar limão e vou cortar também em 6, cada limão cortado em 6, em gomos assim. Dois tomates, também vou cortar em 6, bem rústico. Isso que eu vou fazer seria a base do processo. E, na verdade, a base da comida crioulo é o quê? É a Santa Trindade, a Santíssima Trindade, que é um início, como se fosse um mirepoix, que a gente chama na França. O deles é a Santíssima Trindade, que é o quê? É pimentão, alho ou cebola e aipo. Eu não vou usar isso, porque eu tô fazendo o meu crawfish, mas se eu fosse fazer o tradicional, eu estaria usando isso: pimentão, aipo e alho ou cebola. Vou pôr cebola aqui. E aqui também vou cortar a cebola. Vou só descascar e vou cortar ela também grosseiramente. Antes de começar o preparo, eu vou fazer o tempero seco, que a gente vai usar para esse crawfish. Vou pôr cebola em pó, alho em pó, orégano, tomilho, páprica. Vou pôr um pouquinho de cominho. Lembra que o cominho é perigoso, ele rouba todos os sabores se você não souber usar. Então, é uma gotinha. E vou pôr sal. Aí, eu vou usar esse tempero, que é um tempero de lá, Old Bay. É um tempero à base de pimenta caiena e é mega tradicional. Ele faz parte desse prato. Então, olha que mescla de temperos mais linda que a gente tem para poder fazer o nosso crawfish. Agora vamos misturar tudo. A gente vai pro lado de lá para começar. Primeira coisa que eu vou fazer, vou jogar um azeite. A panela tá bem quente. E aí, vou colocar primeiro a cebola. Vou deixar ela dar uma primeira refogada. Vou entrar com o alho. Pedaços grandes mesmo. E a minha linguiça. Deixa
Deixa dourar mesmo, a cebola tá dourando, a linguiça tá dourando. Eu quero esse toque no meu crawfish. Lá, o crawfish é feito no boil mesmo, só cozinhando em bastante líquido. O meu não. O meu é um crawfish da brasa. Ele tem esse tostado da cebola, olha. Tá vendo? Dá pra ver o tostadinho da cebola? Isso vai dar o maior sabor pro nosso preparo. Vamos deixar tostar. Já vou colocar um pouco do nosso tempero aqui para começar a base. É muito perfumado, galera. Muito perfumado. As especiarias, as ervas, a pimenta, né, a caiena, junto com a linguiça e com a cebola, dá um perfume, assim, que realmente a gente fica louco para comer isso. Bom, já posso entrar com o meu caldo, então vou começar aqui a colocar caldo. Lembrando que aqui eu tenho um caldo de cabeças de camarão. Já tá fervendo. Vou pôr mais caldo para poder entrar com os meus frutos do mar. Agora eu vou começar a montar o meu prato de crawfish. Então eu vou entrar com os lagostins. Os lagostins estão inteiros, super cheirosos. Vou esperar um pouquinho. Vou polvilhar mais um pouquinho da minha mistura por cima. Vou deixar os lagostins mais um pouquinho sozinhos, depois eu entro o camarão e as conchas. A batata eu já posso entrar. É legal que tenha batata suficiente para todo mundo, porque a batata fica super saborosa com esse caldo. Vou entrar com o milho, que também já está pré-cozido. Vou entrar com o limão e o Pedrão já vai poder tirar essa tábua daqui. Além de tudo, é um prato bonito. É um prato que visualmente é lindo, né? Além de mega saboroso. Vou colocar bastante manteiga. Aqui eu já tenho o alho picado e os temperos estão ali. Então, vamos voltar lá para o outro lado. Então, eu vou pôr essa panelinha aqui no meu fogãozinho e vou deixar essa manteiga derreter. Bom, agora a gente vai entrar com o camarão. Vamos lá, Pedrão? Os camarões inteiros. Vou entrar com os mexilhões, com o vongole, as conchas. Lembra, a gente só come as conchas que abrem. As conchas que não abrem, a gente não come, tá? E os mexilhões. Já tá até apertada a minha panela. Vou dar uma jogadinha do tempero cajun, sem medo. Vou vir com o caldo. Enquanto isso, eu e o Pedrão, limpar a mesa para a gente poder depois servir o nosso crawfish boil da forma mais tradicional possível que se serve na Louisiana.
Aqui, nosso crawfish está pronto. E agora a gente vai tirar e colocar num balde, onde a gente vai servir esse crawfish. O que eu vou fazer? Vou dar uma esquentadinha nesse balde, porque ele tá super frio e eu não quero que esfrie todos os meus frutos do mar, que estão incríveis. Então eu tô esquentando ele um pouquinho, Pedrão vai segurar ele e eu vou tirando e colocando no balde. Deu uma esquentadinha no fundo já, vê? Isso, Pedrão, boa! Depois que você tirar, esse caldo que fica aqui, meu amigo, você pode tomar ele de canequinha, que é sensacional e fica incrível. Então eu vou começar a tirar o meu... E aí a gente vai servir como a gente serve na Louisiana. Pode ir, Pedrão. Na mesa, as pessoas se servem. Ui, queimei a mão. O nosso molhinho de manteiga com alho e as especiarias. Alho e frutos do mar combinam lindamente, manteiga idem, né? Então, não tem como não dar certo. E aí a gente finaliza com um pouquinho de coentro. Então, direto da brasa, esse delicioso crawfish boil para vocês, a moda da Paula Labac. Imagina degustar essas delícias ouvindo uma jam session de jazz. Isso é que é coisa boa. Quase todo mundo tem, desde criança, aquela curiosidade incontrolável de saber como as coisas funcionam, né? Quem nunca desmontou um brinquedo, uma boneca, uma traquitana para tentar desvendar o grande segredo por trás dela? O tempo passa, mas a curiosidade não vai embora. O que muda é o que atiça a nossa atenção. Por exemplo, você sabe como é feita a cerveja? E o pão? Aliás, sabe o que eles têm em comum? Te digo, ambos são alimentos fermentados. E os fermentados andam em alta por causa dos benefícios que oferecem. Para começar, eles são excelentes fontes de fibras e nutrientes, o que ajuda na saúde do sistema digestivo. Além disso, multiplicam a produção de bactérias boas, dando aquela turbinada na nossa imunidade. Para saber mais, bora acompanhar a visita do chefe Marcos Nogueira do programa Cozinha Bruta. Ao pessoal da Companhia dos Fermentados tem cidra de pêssego, kombucha e garum, que é um tipo de peixe em conserva. É pros fortes, mas é uma delícia. A gente está aqui na casa, na escola e no laboratório do Léo e do Fernando, que são as mentes malignas por trás da Companhia dos Fermentados. Aqui é um lugar cheio de vidros estranhos, tem concha, tem bolo, tem uns ovos roxos aqui, tem umas coisas assim. Eu tô absolutamente confuso. Eu queria saber deles, que diabo vocês fazem aqui? Qual o negócio de vocês? A gente inventa e fermenta umas coisas aí. Legal, mas pra mente da cozinha caseira, assim, fermento é aquele pozinho ou aquele cubinho que você bota pra fazer pão, né? As pessoas têm esse... Mas aqui tem um universo enorme de um monte de coisa que a gente nem consegue reconhecer o que é. Como vocês fazem, vocês trabalham esse universo da fermentação? Quais são as possibilidades dentro dessa coisa? Marcão, acho que desde a hora que a gente acorda no café da manhã, a gente come fermentados, né? Você toma café? Tomo. Você come chocolate? Sim. Os dois são fermentados. Você come um queijo? Claro. Fermentado. Você toma iogurte? Deveria tomar mais. Experimente, também fermentado.
O pão. O pão. Não, mas perfeito. O que define a fermentação? Porque o do pão é uma levedura que faz uma fermentação. Vocês me corrigem se eu estiver falando uma bobagem muito grande, alcoólica, que faz gerar álcool e gás carbônico, não é isso? Exato. Mas tem outros tipos também. Tem outros tipos. A gente tem várias formas de definir fermentação. Se você é microbiologista, você vai falar de um jeito, um biólogo de outro, um bioquímico de outro. E a gente aqui na cozinha está interessado em saber que são micro-organismos, ou bactérias, ou leveduras, ou fungos, enfim, seres invisíveis a olho nu que estão transformando alguma coisa. Eu falei micróbio lá na entrada, eu xinguei seus animaizinhos. Seus animais não, suas criaturinhas, né? São micróbios, né? Porque micróbio é um termo pejorativo, mas é que é microbios, é a vida não visível a olho nu. Então tudo bem falar, né? Legal. Não, e eles são amiguinhos, né? São amiguinhos, eles transformam as coisas. Eles ajudam a conservar. Por exemplo, no caso da mandioca, que a gente já vai falar, é transformada em puba. E eles ajudam a tornar a comida mais saudável. Como foram as primeiras experiências com essa história de fermentação? Acho que a gente começou fazendo, obviamente, como todo mundo, começando pelo pão, passa um pouquinho pelo queijo, entrando na fermentação de grãos e tudo mais, e caímos para pensar na questão comercial no kombucha. Tá. Então a gente ganhou uma primeira mãe de kombucha, de uma grande amiga, e começou. Uma aqui atrás, deixa eu ver se consigo pegar ela. Aqui. Esse pequeno alien que tem Não, aqui. mas uma tataravó, cara. Olha. Essa aqui já é um pouquinho, quase que tem a idade da É uma companhia. cultura Nossa de senhora, bactérias velho, o e negócio leveduras. é sólido. É sólido. É incomestível. E formação é celulose. E essa celulose é formada pelas bactérias e leveduras. Aqui vive. A gente faz hambúrguer isso aqui. Você bate isso aqui com um pouco de beterraba e vira hambúrguer vegano. Isso aí é um pouco repugnante. Ah, olha lá, esse cara é bruto. Dá um pedaço. Agora eu fui desafiado, velho. Eu preciso. Pega o naquinho. Aqui, ó, o naquinho. Nossa. Parece queijo velho com vinagre. É. Os indígenas brasileiros são os nossos maiores professores, né? Quem já colheu mandioca no chão, ou enfim, compra no supermercado, sabe que se deixar em cima da mesa ela vai estragar muito rapidamente. E o simples fato de você submergir ela na água já garante a conservação dela. Não havia geladeira antigamente, então isso é uma técnica maravilhosa e que torna ela super saborosa. E isso aqui, daqui a pouco a gente vai usar pra fazer um bolinho que é aquele ali, né? Ou não, quer dizer, aquilo foi feito com isso. A gente vai fazer um blini bruto de pomba. Blini. O sujeito vem falar com blini, panquequinha, isso é bruto. É bruto. Vamos ver, então. E a saladinha que eu vou botar é bruta. Vamos lá. Truco, vamos ver. Essa aqui é o tal pepino, quiabo com pedra do fundo e do mar. água do mar. Você pode me servir um quiabo, por favor? Aqui, ó, isso aqui é um quiabo. Sensacional. É salgado, é crocante e não tem baba. O que acontece com a baba do quiabo? A fermentação destrói, transforma isso em outra coisa. Muito bom, muito bom. Mas vocês usam também animal em fermentação, não usam? A gente já usou bastante, né? Hoje evita. A gente faz bastante garum. Agora a gente tá na onda do garum. Sim. A gente Garum, vai o que é provar. garum? Garum é uma conserva de peixes, né? Numa época em que você não tinha geladeira pra conservar, como se fazia pra pegar e conservar aquele bicho que você tira debaixo do fundo do mar e conserva. Então é bastante sal, peixe e reza, né? Tô brincando, precisa de reza. Hoje em dia é muita técnica. Mas você conserva tanto peixe que ele apodrece até virar água, é isso? Exato. Você vai provar. Tem uma coleção de garums que Mas você isso aqui é coisa, você vai provar. eu tentei dando uma lida no negócio, isso é coisa da época dos romanos antigos, né? Garum é um nome romano, mas todo o sudeste asiático tem a mesma técnica básica de peixe conservado no sal. Então, no Vietnã, Ngoc Nam. Na Tailândia, Nam Pla. O importante é que tem as entranhas do peixe, porque ali tem um monte de enzimas que vão quebrar as proteínas em aminoácidos, e é isso que vai trazer a coisa mais importante desse molho, que é o umami.
que é o quinto sabor, que é o que te faz querer comer mais. O que tem o garum mais do que tudo é o umami. Tem sal, né? É salgado porque a gente adiciona sal, mas o umami vem da proteína. Outra técnica que a gente utiliza, esse de polvo, é simplesmente colocar mamão verde. Então a gente vai comer uma salada de mamão verde. Mamão verde tem proteína, tem uma enzima que quebra a proteína. Papaína, né? A papaína. Sensacional. Bom, então, cara, vamos provar esse garum aí. Até onde eu entendi, a gente tem aqui uma fileira de 5 vidros que contém basicamente animais marinhos decompostos por fermentação e sal. Então você me explica o que são. Garum é o nome técnico desse é um molho, né, de frutos do mar dissolvidos. Esse primeiro aqui, Marcão, é um garum de búzio. Sabe aquela conchinha? Sim, aquela compridinha que usa pra tirar só. Você pega ali a carninha dela e faz esse... Espera aí, deixa eu tirar primeiro. Ó lá, búzios. Vamos aqui. Vamos lá. Salgado, marinho. Ok. Esse aí, da plataforma continental, a gente vai pro... A gente vai pras ostras. A gente vai pra encosta, marinha. Sente o cheirinho dele. Vamos ver aqui. Só deixar um pouquinho aqui, que eu quero pouco disso, não quero muito. Não, mas você pinga uma gotinha na mãe? É uma gotinha. Esse tem gosto de ostra. Interessante, legal. Esse aqui é um divertido, que ele é feito com manjuvinha e ovas de tainha. A coisa tá ficando séria aqui. Tá ficando buguta. Ó, tô até manipulando a... Salgado, esse aqui é mais... Tem aquele gostinho de chão de barco, mas no bom sentido. Por último, nós temos o garum de polvo. Pulpo. Sentiu o cheirinho dele? Você quer levar provar na colherzinha? Na colher, vamos ver. Aqui, ó. Preto. Gente. Esse foi feito com mamão verde e malte. Mamão verde, eu ainda não provei para dar meu veredito, mas só por ter o mesmo ingrediente já me parece apto a ser o escolhido para salada. Certamente. É esse. Ó. Mais salgadinho, mais... Projeto Amar. Nossa, sensacional. Passa, por favor, a peneirinha. Ei, é tudo isso, cara? Sem dó. Ah, meu Deus. É pra você não ter dúvida. Ó, nossa saladinha. Mamão verde, poderia estar um pouco mais verde, mas que eu peguei aqui do jardim. Garum de polvo, hortelã, coentro. Não dá pra substituir o coentro. Se você não gosta de coentro, você come outra coisa. Limão e amendoim. Isso daqui a gente vai servir com o quê, Léo? Com o Marcão? Vamos servir com um blini de puba, que é a mandioca fermentada, uma massa batida com mais água. Perfeito. E frigideira para virar umas panquequinhas. Isso aí é uma receita sua? Alguma receita que você pegou de algum livro tailandês? O que é? Isso é um clássico tailandês, né? Normalmente o garum é de peixe, então tem um ingrediente que é nosso aqui. Mas essa saladinha é super clássica. É o básico dos caras. Agora a Léo vai fazer o blini e eu vou começar a abrir essas ostras. Então vai ter ostras e blini. Ele vai fazer aqui uma panqueca, uma blini, uma panquequinha pequena aqui de mandioca puba, que é mandioca fermentada. Se alguém quiser fazer em casa, como é que é? Deixa a mandioca na água, só mandioca e água? Mandioca e água, descasca a mandioca, põe na água, deixa ela submersa. Esse é o grande segredo, não pode encostar na superfície. E pelo menos uns 20 dias de fermentação. 20 dias? Pelo menos. Até quantos dias? 3, 4, 5 meses tranquilamente. Caramba, gente. Dura, pra conservar.
Tá, e depois ela vai ficar ácida. Ela vai ficar mais ácida, mais sabor mais lático, acidez gostosa. Para fazer essa receita, pica ela em pedacinhos pequenininhos. Usa a própria água da mandioca, né? O que seria uma água mais azeda. Processa ela no mixer e eu vou ter uma massa bem mais líquida. Tem receita no livro completa também. Feito isso, esquenta bem a frigideira. E não coloca nada, não coloca ovo, não coloca leite, não coloca nada. Vai um ovo também. Então a mandioca, a água da puba, um ovo. Esquenta bem a frigideira, um fiozinho de óleo. Aqui agora é a hora que a gente está servido de salada de mamão verde com o garum de mamão verde e polvo. Mamão com mamão, é uma metalinguagem. Mamão em 2 etapas. Assim como a ostra, que levará um garum de ostras. Ostra em 2 etapas. Você pensa que a comida é bruta, mas é sofisticada também, cara. Aqui a gente é conceitual, é puro conceito. Então, eu gostaria que você me guiasse na ordem dos fatores aqui. Vamos. E mesmo o blini é um blini bruto. Então, é uma releitura da receita russa, que normalmente vai com caviar. E aqui a gente está colocando a saladinha tailandesa. Então, é uma fusão. Isso aqui? E isso é o arubé. O arubé é um molho de pimenta de massa puba. E aqui, no caso, levou... Fermentado com maracujá. Então, puba primeiro. Eu vou comer um blini de massa puba com arubé de massa puba. E eu tô louco pra comer essa salada. Muito gostoso. Cara, que fabulosa essa salada. Legal, né? Ela te leva a vários lugares, assim, porque tem o hortelã que traz um frescor, né? O coentro traz esse misticismo. O misticismo do coentro. O mamão que você não sabe o que é, que não tem gosto de mamão maduro, né? Mas traz... E o garum traz textura, né? Tem com amendoim também. Com amendoim crocante também. Muito bom. Eu adoro isso. Vou pegar mais um. E agora é hora dela, a ostra. Esse aqui? E umas gotinhas de limão caipira. A gente costuma dizer que é fermentado, selvagem, mas não é bagunça. Então, tem muita técnica, principalmente quando você vai trabalhar com esses derivados de animais, né? Mas mesmo com fazer um simples repolho, um chucrute, então é legal aprender. A gente tem um curso também, se entrar no site tem lá, tem o livro, tem um monte de tutorials na blogosfera da vida aí. E procurem pessoas que são sérias nisso daí, né? São técnicas antigas, mas que têm que ser sempre feitas com muito respeito e seriedade. E é legal que as pessoas pratiquem. Um brinde. Um brinde. Falou, gente. Olha, eu não sei se eu teria coragem de provar essa gosma que o Marcos experimentou. Parece com as iguarias que a gente oferecia para os participantes do No Limite, lá atrás. Em todo caso, parabéns pela coragem, Marcão. Fica por aí você, que a gente volta daqui a pouco com outras histórias e receitas de abrir o apetite.
Bem-vindos de volta ao Papo com Sabor. Tudo bem que o verão é época de ficar saudável, né? Começar ou voltar a praticar exercícios, mas o calorão também pede uns mergulhos e uns bons drinks para ninguém se atrever a dizer que a gente tá na pior, né, Luísa Marilac? Se você é fã de cinema, certamente já viu algum filme do James Bond, né? Então, entre uma explosão e outra, o agente secreto degusta uma taça de Dry Martini. Batido, nunca mexido, claro. No filme 007 Cassino Royale, que eu adoro, o Bond chega a inventar uma receita própria, adicionando vodka e outros ingredientes para criar o Vesper Martini. Mas você não precisa ser o 007 para se aventurar na coquetelaria mais intrépida. Deixa o Vesper Martini para lá. O bartender Mário Ramalho, do programa Bons Drinks, apresenta receitas que são a cara do verão, como esse Aperol Spritz, que eu vou dar uma finalizada aqui. Ó. Vamos acompanhar? Para começarmos a nossa noite, vamos com duas receitas em conjunto. Para fazer essa receita, você vai precisar de 2 belas taças, um aperitivo italiano de ervas, um bitter italiano, espumante, gelo e água com gás ou clube soda. Vamos pegar as nossas taças e preenchê-las de gelo. Vamos agora, com as nossas bailarinas, gelar as 2 taças. Taças geladas e vamos começar o nosso primeiro coquetel. Antes do surgimento desse famoso drink laranja, nós temos um coquetel chamado Spritz veneziano, ou como alguns também chamam de Spritz al bitter, que seria um coquetel de espumante com qualquer bitter italiano, mas não o famoso Aperol. Então, para começarmos o Spritz veneziano, eu vou tirar o degelo da minha taça. Vamos adicionar 60 ml do nosso bitter italiano. Vou gelar a nossa bebida. Completar a taça com gelo. E vamos colocar agora espumante. Aqui você pode usar um Brut ou um Prosecco. Geralmente eu utilizo um Prosecco e a gente vai colocar aproximadamente 120 ml. Bem levemente, você pode usar o gelo como base. Pode usar também as costas aqui da colher, para você diminuir um pouco o impacto e manter essa perlagem. E agora vamos adicionar cerca de 60 ml de água com gás na nossa mistura. Agora, com o auxílio da colher bailarina, nós vamos misturar levemente esses ingredientes, sem perder o gás, mantendo esse gás presente. Para o drink não ficar com o gelo boiando, você pode, nesse momento, travar um pouco mais essa taça com mais pedras de gelo. E para decorarmos esse coquetel, o Spritz veneziano vai receber uma meia-lua de laranja Bahia. Então vamos cortá-la ao meio. Vamos tirar uma fina rodela. E vamos remover esta meia-lua. Vamos inserir no drink. Finalizando assim o nosso Spritz veneziano. E aí um coquetel que ficou tão famoso quanto foi o Aperol Spritz, que é quando você adiciona um aperitivo italiano de ervas com água com gás e espumante. Então eu vou tirar a água do degelo. Mesmo processo, vamos completar com um pouco mais de gelo. Vamos com 60 ml do nosso aperitivo italiano. Coloquei 50, agora mais 10. Vamos colocar o espumante. Aproximadamente 90 ml. Como essa minha taça é bem grande, eu vou caprichar no gelo. Nosso Spritz de água com gás. Bailarina, vamos misturar levemente. Para a gente finalizar
o nosso coquetel, eu venho com uma guarnição, mesmo estilo, casca de laranja ou então uma meia-lua de laranja. Como eu já cortei uma rodela, não vou desperdiçar, então metade a gente usou no spritz veneziano e aqui agora eu vou utilizar a outra metade. Se você quer uma experiência diferente como guarnição, eu posso te dar uma dica de utilizar azeitona no seu spritz veneziano. Você pode colocar aqui 2 azeitonas e faz esse teste. Experimente o seu spritz com um toque de azeitona. Inclusive tem pessoas que colocam gotas de azeite no coquetel. Isso vai ajudar a perceber melhor os ingredientes. Olha que eu tô até trocando um pouco as pernas aqui depois desse festival de drinks. Já é o terceiro aperol aqui. Brincadeira, é claro. Agora eu tô pronto pra te desafiar pra um quiz. Isso mesmo, um jogo de perguntas e respostas, tipo Meu Perguntas, que eu comando aqui na Band. Dá uma olhada nas dicas que estão aparecendo na tela. A pergunta é simples. Que região da Terra abriga a maior biodiversidade? Ela tem aparecido muito no noticiário nos últimos anos, infelizmente por maus motivos. Acertou quem disse Amazônia. É lá que a gente encontra um dos maiores peixes de água doce do mundo, o pirarucu. No programa Rolê de Chefe, o cozinheiro Diego Badra aprendeu um jeito super original de preparar essa iguaria, na folha de bananeira e na brasa. Vem conferir como foi. Olha, velho, esse centro de fogo, de cocção a fogo aqui deles, olha o tanto de equipamento que a gente tem. Cada um para uma técnica diferente. O que a gente vai cozinhar aí? Conta pra mim. Então, eu vou fazer um prato super simples, porque eu acho que é legal você que está assistindo aí, falar, pô, eu consigo replicar isso? Sim, consegue replicar. Você pode fazer numa churrasqueira, você pode fazer no forno, se você quiser. O grande lance desse prato aqui é a bananeira. Tem um truquezinho que eu gosto de falar, porque tem muita gente que apanha quando vai fazer comida com bananeira, que é o seguinte. Pega a folha de bananeira e deixa ela um pouquinho assim, ó, ela dá uma enrugada. Que é pra ela ficar mais maleável. Ah, fica mais fácil as dobras dela. Ó, tá vendo que ela tá dando uma enrugadinha? Ela dá uma encolhida. Quando ela encolheu, você já pode usar. Então aqui a gente vai usar um pirarucu. Eu gosto muito desse peixe, que é um pessoal que eu conheço do Amazonas. Que eles têm um projeto super lindo de pirarucu de manejo. Que é um pirarucu maravilhoso. E a gente compra, ele chega congelado, bonitinho e... Opa! Vou pegar pra você. Pega pra mim! Bora, tá aqui. Aqui, ó, só vou dar uma extra gordura aqui, porque o pirarucu é um peixe um pouco mais seco. Sim. Né? Então eu dou uma hidratada nele com esse azeite. Coloco o limãozinho só pra dar um sabor. Ah, mas eu não tenho limão siciliano. Tudo bem, pode usar o limão que você tiver. Ah, não tem limão, usa laranja. Ah, não tem laranja, então usa o que você quiser. Aqui eu fecho como se fosse um papelote mesmo. Ah, massa. Qual é o grande lance que eu falo aqui? Aqui eu dou 2 tombos nele na churrasqueira. Eu dou o primeiro tombo, que é esse aqui. Daqui a 10, 15 minutos, eu dou outro tombo, que eu viro ele do avesso, do outro lado. Entendi. E já chega no ponto, já? Já chega, não. A gente vai tirar, eu vou abri-lo, vou botar manteiga, e aí eu desço aquela grelha da churrasqueira e dou um calor maior nele. Uma marcadona. Não, dentro da bananeira. Dentro da bananeira ainda? Dentro da bananeira. Eu não tiro ele da bananeira em momento nenhum. Massa. E o que vai acompanhar o pirarucu, Mara? Eu gosto muito de peixe com banana. Acho que uma das combinações mais legais que tem é peixe com banana e limão. É muito bom, né? Eu sirvo ele com arroz de banana que a gente faz. Massa. Com uma farofinha de baru e um molho cremoso de limão. Pô, top. Que esse que é o acompanhamento do peixe.
Irado. E aqui no Na Mata, o que a gente tem pra fazer além de comer comidas boas? O grande lance do Na Mata é um day use. Você chega aqui tipo meio-dia e passar a tarde toda. Então assim, irado. a gente fez esses lugarzinhos bem confortáveis, com rede, pra você esquecer da vida. Deitar aqui, aí você bebe, fica ruim, vai no rio, fica bom, aí bebe, fica no rio, vai no rio. E esse circuito você vai fazendo ele a tarde inteira. A gente vai aproveitar o dia aqui com vocês, curtir um bocado ali na rede também. Essa que é a ideia. Tomar uma cervejinha, pro rio, comer Essa bem. que é a ideia. Então beleza, show de bola. Aí ó, já deu aqui, só dá uma viradinha. Deixa eu botar um fogo aqui, esse fogo tá... Você quer fogo ali, quer pá? Não, quero só um foguinho aqui, que esse foguinho aqui tá muito xoxo. É massa que esse prato dá pra fazer em qualquer lugar, né, Mara? Então, dá pra fazer na beira de um rio, tá com seus colegas aí no rio, faz uma fogueirinha, bota o fogo e deixa o pau comer. Isso que é massa também, né? Na experiência do fogo também, né? Que Eu fiquei uma semana com os achanicas no Acre, com o Peru, e a gente fazia muito isso. Entra aí. Resolveu, né? Fazer alguma coisa? Tá bom, tá bom. Quer uma linha aberta no Não, meio? não, tá bom, tá bom, tá bom. Aí lá o cacique falava isso. Hoje nós vamos passar o dia no Rio. Aí eu falava assim pra ele, o que eu preciso levar? O que eu preciso levar? Né? Ansiedade de gente da cidade, né? Ele, nada. Você só precisa levar o que couber dentro de uma cesta. Eu falei, puta merda, se ele soubesse a quantidade de tralhas de pescaria que eu tenho. Aí você levava uma faca e ficava o dia inteiro no rio. Chegando lá, ele cortava o espeto, fazia um varal pra você fazer o peixe. Que massa. Os filhos dele já tinham a manha de pegar o peixe com arco e flecha, já pegava o peixe, já voltava, fazia um foguinho ali mesmo, ele pegava os bambuzinhos, espetava o peixe, botava lá e assim caminha a humanidade. A gente que complica. É verdade. Sei Você por vê quê, meu né? cachorro tem 3 pernas, né? 3 patas. Leva uma vida normal. Se né? fosse a gente, era terapia, era um psiquiatra, era 1 milhão de coisas pra fazer você lidar com essa emoção. Então assim, a gente complica muito. Não estou aqui, né? Também falando que quem passa por isso não tem um trabalho a ser feito. Sim. Mas eu própria já compliquei muito a minha vida por coisas que eu podia ter achado um caminho mais fácil. E eu estou descomplicando agora. Tá descomplicando bem. Um lugar massa, restaurante lindão. Show de bola. Não que eu também não tenha terapeuta, né? Porque minha terapia é uma vez por semana, né? Uma vez por semana. Terapeutizada, né? Você pode estar livre de um monte de coisa, mas algumas coisas a gente precisa muito acompanhar. Esta é a hora. Olha como ele já mudou de cor. Lindão. O limão sai. Sai. Só bota ele pra trazer um cítrico, né? Aí agora vem aqui. Manteiguinha. Manteiguinha de ervas? Eu faço manteiga de ervas. Se você não tiver manteiga de ervas em casa, você pode fazer com manteiga normal. Tá. Não se prenda aos detalhes. Pode usar o que você quiser. Agora é o momento do show. Então vamos lá. Temos aqui o peixinho que acabamos de tirar. Temos aqui uma farofinha que eu fiz. Uma farofinha calunga, uma farinha da região com baru. E aí, meu ajudante aqui pegou o arrozinho com banana. Ele tem essa rapinha aqui. Aí a gente faz uma redução de creme de leite fresco e limão siciliano. Opa, delícia. Um dedinho de moça, né? Show. Esse aí é o prato. Olha a cena. Conta pra mim, Mara. Pirarucu, assado na folha de bananeira, creme arroz de limão. Banana, farofa calunga de baru. Show. Pratão, hein? Vamos comer? Bom apetite. Ver se tá bom. Valeu, Muito meu bem. grata, viu, meu Obrigado, viu? Obrigadão. Prazerzão. Uma Em breve honra. estaremos juntos aqui, eu gritando com ele dentro da cozinha, hein?
Quero ver. Acompanha aí. Quero ver. Valeu demais. Obrigado, meu bem. Que o universo sempre Parabéns. conspire pra gente se encontrar. Amém. Né? Bom demais. Obrigado. Valeu, galera. Essa receita é um negócio surreal. Mas o que eu mais gosto na cozinha amazônica é o filhote assado. É, filhote mesmo. É o nome de um peixe e é sensacional. Tem também esse rolinho de pato com jambu. Isso aqui não existe. Quem prepara é a Solange Saboia. E eu provei lá no restaurante dela, na Casa Combu, lá em Belém. Inesquecível. Vou de barco até lá e essa iguaria estava me esperando. Aliás, eu trouxe um pacote aqui para São Paulo. Preparei aqui. Já vou provar aqui para matar a saudade. Agora, vamos continuar com o nosso quiz. Quem aí acha que eu tô com saudade das minhas perguntas, hein? Eu quero fazer um quiz aqui. Quais são os afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas? Não, tô brincando. Chega de perguntas, fica por aí que na volta do intervalo tem uma receita de almôndega como você nunca viu e é fácil, facinha. E é gostosa como esse rolinho aqui. Voltamos para aquele momento mão na massa. Depois de ver tanta coisa gostosa, bora aprender uma receita completa. Um prato simples que a Heloísa Bacelar ensinou a fazer no programa Na Cozinha da Elo. Almôndegas com batatas e tomate de forno. Mas tem um twist aí, um toque especial. Dá uma olhada. Oi, eu sou Elo Bacelar e bem-vindos aqui à minha cozinha. A gente vai preparar umas almôndegas gregas com umas batatas estampadas que são lindas de morrer e uns tomates de forno perfumadíssimos, saborosos. Para esse cardápio bem mediterrâneo, a gente vai usar tomate, alho, muitas ervas como tomilho, salsinha, sálvia, hortelã, alecrim, o pepino, iogurte, bastante azeite, a carne moída com nozes, passas, o miolo de pão, a gema, sal, pimenta e as batatas que são lindas demais. Para as almôndegas, pego uma tigela, coloco a água, o miolo de pão esfarelado. Que pão? O que você tiver em casa. E de preferência, um pão já amanhecido. Pode ser um pão francês, pode ser um pão mais firme, como um pão italiano, um pão de levedação natural. E, em último caso, você pode até usar um pão de forno. Eu umedeço esse pão com a água e deixo descansar por uns 5 minutinhos. Enquanto o pão descansa, eu vou preparar as ervas. Um pano molhado por baixo para minha tábua não escorregar. A salsinha já está picada. Agora, folhas de hortelã, de manjericão. Isso a gente tem que fazer meio na hora de usar, porque elas ficam escuras em pouco tempo. Vou colocar aqui junto da minha salsinha. O miolo de pão já descansou. Agora é só acrescentar os outros ingredientes. Eu tenho aqui cebola picada. Mais cebola ou menos cebola? Depende de cada um, mas que ela deixa um sabor delicioso, ela deixa. Alho picadinho. A carne moída. Tô usando aqui carne bovina, mas por lá eles costumam usar carne de cordeiro. Sal. Pimenta, moída na hora, que é sempre muito melhor. Tô colocando aqui uva passa, que tem tudo a ver com esse lado do mundo. E hoje eu tô usando umas nozes. As receitas originais pedem normalmente para você usar pinole ou pistache, mas sinceramente não são ingredientes que
a gente acha em qualquer lugar e o custo é um pouco alto. Então nozes ou amêndoas, até mesmo castanha de caju ou castanha do Pará, funcionam muito bem e são mais acessíveis. Depois a gente vai colocar uma gema. Tem muita gente que prepara as almôndegas usando o ovo inteiro, gema e clara. Eu experimentei de novo e eu cheguei à conclusão que a gema funciona muito melhor. Ela dá a liga que eu preciso, mas ela deixa a almôndega um pouco mais macia. A clara faz com que as bolinhas fiquem bem mais firmes e duras. Eu fiquei só com as gemas. Eu vou misturar um pouco e aí vai a outra dica super importante. Tem gente que acha que a gente precisa misturar muitas almôndegas, mas as coisas não são bem assim. Quanto menos eu misturo, mais macia vai ficar a minha almôndega. Então, é melhor misturar no começo com uma colher até deixar tudo meio uniforme. Em seguida, eu vou acrescentar o azeite. Quanto de azeite? A quantidade, na verdade, é uma base. O que importa é deixar essa massa úmida o suficiente para conseguir fazer as minhas bolinhas. Para verificar o sal das almôndegas, eu não tenho muita saída. Ou eu posso experimentar um pouquinho. Eu acho que precisa de mais um pouco de sal. Ou eu posso fazer uma bolinha, colocar na frigideira, experimentar e acertar o meu tempero depois. Na hora de modelar as almôndegas, eu coloco um pouquinho de azeite nas mãos. Pego uma colherada de massa. E faço uma bolinha. Para uma refeição, uma bolinha assim é de bom tamanho. Nada impede que eu faça mini bolinhas para servir numa festa como aperitivo. Fica muito gostoso também. Eu hoje vou fritar as almôndegas assim mesmo, só aquecendo o azeite e dourando as bolinhas de todos os lados. Agora, se eu quiser uma casquinha ainda mais crocante, eu posso rolar essas almôndegas na farinha e dou uma chacoalhada e pronto. Outra coisa que dá para fazer é assar essas almôndegas, o que é muito prático, principalmente quando você está fazendo uma quantidade maior para receber mais gente. Para isso, eu simplesmente pego uma assadeira, coloco um pouquinho de azeite no fundo, coloco as minhas bolinhas por ali, pincelo com mais um pouquinho de azeite e forno. Por quanto tempo? Sei lá, uns 15 minutos, 20 minutos, meia hora, vai depender do tamanho das bolinhas. Para fritar as almôndegas, uma frigideira já bem quente. Se a frigideira for mais grossa, as almôndegas vão ficar ainda mais crocantes. Vocês vão ver. Primeiro passo, azeite na frigideira. Quanto de azeite? Para regar o fundo e deixar uma camadinha bem uniforme. Vou colocar então uma parte dessas almôndegas. Dá para ouvir esse chiadinho? É a hora certa de colocar. Coloco as minhas almôndegas assim com cuidado para não perder a forma. Ó, tá perfeito. Por isso que é importante a frigideira quente. Outra coisa super importante, eu quero as minhas almôndegas realmente fritas e crocantezinhas por fora. Então, eu preciso fritar aos poucos para não juntar vapor, para evitar que elas cozinhem e fiquem com aquela textura meio hospitalar, como eu brinco. Então, qual é o ideal? Eu frito uma parte, quando elas já estiverem prontas, eu frito a almôndega restante. Quanto de um lado? Eu sei que já está na hora de virar quando elas começam a ficar bem douradinhas na base.
E eu vou dar uma fritada de um lado, depois do outro e só uma passadinha na lateral para conseguir que elas fiquem douradas meio que por igual. Nessa fase você não precisa virar, pelo contrário, porque se você mexer nelas agora, é bem possível que elas grudem no fundo da panela. E quando elas começam a dourar, vocês vão ver que elas se movimentam um pouco. Eu vou até mexer numa para ver se... Ó, ela ainda não tá se soltando tanto, dá pra ver? Se eu virar agora, pode ser que ela quebre. O perfume do azeite, nossa, é muito, muito bom. Como é para fritar, eu não preciso aqui usar aquele azeite incrível. Pode ser um bom azeite, mas que não seja uma fortuna, né? Eu quero as minhas almôndegas bem douradinhas, tá? Como acontece com qualquer fogão, alguns lados douram mais do que o outro. Então, se eu perceber que tá dourando demais, eu posso dar uma trocadinha de lugar. Essa aqui, por exemplo, tá bem mais escura. Essa aqui tá mais clara. Como eu falei, tem horas que um lado vai mais do que o outro. Posso colocar um papelzinho aqui, absorvente. Posso até tirar a panela um pouquinho do fogo. Como a minha panela é de ferro, ela esquenta muito. Poucas receitas são tão úteis e versáteis como essa dos tomates. Eu preparo essa receita quase que uma vez por semana na minha casa e uso para as mais diferentes finalidades, né? Elas entram em molhos para massa, como salada, para colocar em cima de uma torrada, de um pão como se fosse uma brusqueta, para virar uma sopa fria. O preparo não poderia ser mais simples. Eu simplesmente corto os tomates com casca e tudo ao meio e descarto as sementes. Coloco esses tomates num refratário, uma tigela que vá ao forno, mas o que importa é deixar tudo bem próximo e juntinho, porque eu quero que ele cozinhe na água natural. Se eu deixar espalhado, o resultado vai ser bem diferente. Então eu coloco tudo junto, sal, azeite de oliva, afinal de contas a gente está no mundo mediterrâneo, né? Uns dentes de alho, que você não precisa descascar, não precisa fazer nada. Os dentes de alho inteiros mesmo. E depois as ervas que eu quiser. Não precisa fazer nada, só colocar as ervas nos próprios raminhos. Quais ervas? A que eu quiser. Pode ser orégano fresco, que tem tudo a ver com Grécia, tomilho, manjericão, alecrim, salsinha, o que você gostar e tiver por perto. Em seguida, a gente dá uma misturada nesses tomates para deixar tudo bem úmido. E pronto, é só levar ao forno por mais ou menos 45 minutos, 1 hora, até os tomates ficarem bem macios e dourados. Quanto tempo exato vai depender do seu forno, do refratário que você estiver usando e, é claro, do tomate que você escolher. E qual tomate? O tomate maduro e bonito que você encontrar. Pode ser um tomate mais redondinho assim, um tomate tipo italiano. O que interessa é que ele seja bem macio e se desmanche depois de assar. A batata. É importante uma faca grande e que corte bem reto. Eu vou cortar as minhas batatas ao meio. Numa assadeira, eu vou colocar pimenta do reino, sal, uma camadinha farta de azeite de oliva, para que elas fiquem com aquela casquinha maravilhosa.
Aí vem a parte divertida. Metade de uma batata, um ramo de ervas e para assadeira. Metade da batata, um outro ramo de ervas e para assadeira. O divertido é fazer um mix de ervas, porque aí tem aquela surpresa e os sabores e os aromas também são bem diferentes. Não se preocupa se as batatas derem uma andadinha no meio da assadeira. No final, vai dar tudo certo. E agora, pro forno. Pensa numa salada refrescante. A de pepino é assim. E além disso, ela é muito prática, porque você pode preparar com antecedência, deixar tudo pronto na geladeira e na hora de servir é só acrescentar as ervas. Você pode usar acompanhando a refeição, como a gente está fazendo hoje, mas nada impede que você use para servir num sanduíche, num lanche, assim, no que quiser. O preparo é realmente muito fácil. Você vai pegar o pepino e cortar as duas pontas. De novo, um ralador grosso e eu vou ralar esse pepino. Um processo que acontece em poucos minutos. Só cuidado com a mão nesse finalzinho. E pronto. Aí vem o grande segredo dessa receita. Se eu pegar o pepino do jeito que ele tá aqui e misturar os outros ingredientes, ele vai ficar muito aguado, porque o pepino é muito molhado. Então o que eu tenho que fazer? Eu coloco esse pepino numa peneira, que nem precisa ser muito grande não. Olha, só de cortar, olha só o que juntou de água por aqui. Depois de uns 5 minutos, o pepino escorre um monte de líquido. Vou pegar esse pepino e espremer, ó. Espremer pra valer. Pra tirar todo o excesso de umidade, ó. É muita água. Nessa hora, um pouquinho de sal, uma pitadinha de açúcar para equilibrar, um dente de alho raladinho, o iogurte natural, sem açúcar, eu vou cobrir, levar à geladeira por pelo menos 6 horas e na hora de servir, só acrescentar hortelã e dill bem picadinhos. As almôndegas são douradas por fora, macias por dentro, com o salgadinho do queijo, o frescor das ervas, o adocicado da uva passa e o crocantezinho das amêndoas. Os tomates são muito saborosos, com ervas, azeite, eles são macios, perfumados, também, assim, eu adoro. A saladinha grega de pepino e iogurte é fresquíssima. É aquela coisa assim que você come o pote inteiro, tanto acompanhando a refeição como com um pãozinho, realmente o que você quiser, aquela receita versátil. As batatas, a gente não precisa dizer que elas são lindas de morrer, causam aquele uau na mesa. E o gostoso é assim, quando elas ficam super douradinhas por fora, por dentro ela fica tão macia e cremosa que é difícil comer uma só. As ervas são perfumadíssimas, dão sabor e deixam a mesa muito linda.
coisa linda essa receita. A Elô vai aparecer mais vezes por aqui com outras delícias, então pode esperar. Pessoal, o programa de hoje está chegando ao fim. As portas do Papo com Sabor se abrem de novo para receber você, nosso freguês cativo. Cardápio você já conhece, comidas deliciosas, viagens, cultura e histórias de dar água na boca. Beijo grande, obrigado pela companhia. Até mais.